E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito sobre como transformar desconhecidos, uma pessoa completamente estranha ao seu negócio, em um colaborador engajado. Esse é o desafio de muitos donos de negócios que estão começando a escalar e que precisam agora de pessoas que tenham senso crítico, autonomia, tenham a mentalidade de crescer nos desafios, sobretudo pela estrutura em que é uma empresa de crescimento, uma startup, uma empresa que está começando a escalar, e como que ele faz para encontrar esse tipo de pessoa, como se faz para conseguir esse tipo de talento no mercado, transformando desconhecidos em colaboradores leais que estão junto para o crescimento, que vão ajudar o negócio a escalar de forma enxuta, altamente rentável, dependendo cada vez menos do dono. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, acho importante me apresentar aqui se você ainda não conhece o meu trabalho. Eu criei a Decision Pro, onde eu ajudo donos de negócios a criarem uma estrutura sólida para conseguirem fazer o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável, dependendo cada vez menos do dono. Para que isso aconteça, a gente precisa implementar um processo de gestão descomplicado, um processo que possa ser implementado enquanto o dono ele também está fazendo as coisas no operacional. Não são processos de gestão tradicionalmente operados em grandes empresas, são processos adaptados para o momento de incerteza, para o momento de o dono estar fazendo muitas coisas e por isso ele precisa ser simples, ele precisa ser prático, ele precisa ser de implementação no dia a dia, melhorado progressiva e gradativamente. É sobre isso que eu trato aqui na Decision Pro e ajudo os donos de negócios a fazerem essa implementação para mudarem, de saírem de um modo de operação mais individualista, mais autônomo, para agora ter pessoas trabalhando junto com eles. Então, como que muda, como que a gente faz essa mudança a gente transforma, né, o dono, como se transforma um dono, uma pessoa que nunca trabalhou num negócio, que nunca esteve ali, num colaborador engajado. Eu sei que a grande dor do dono do negócio hoje é o colaborador. Por que eu sei disso? Porque chega um ponto que não é viável mais fazer tudo sozinho. E normalmente o dono de um negócio digital, que está começando a escalar, que começa a ter já faturou até os seus 7 dígitos no ano, que já tem um faturamento mais consistente e que ele quer agora, ele já tem um faturamento, vamos dizer assim, inconsistente, na verdade, corrigindo aqui, picos de faturamento através de lançamentos, trabalha muito e aí acaba que em alguns momentos do ano acaba se esgotando, não consegue ter mais criatividade. Ele começa a perceber que não dá mais para colocar todo o crescimento sobre as próprias costas, ele não vai conseguir dar conta de fazer todo esse crescimento acontecer. É um momento de percepção, é um momento em que o dono realmente percebe que, olha, eu estarei muito limitado se eu continuar tocando os negócios do jeito que eu estou tocando, principalmente a respeito das pessoas. Alguns donos de negócios já tem pessoas trabalhando junto, mas essas pessoas parecem não fazer parte do negócio, parecem ainda não vestirem a camisa, não tem uma performance que o dono imagina. E ele agora também começa a fazer conta, né? Ele vê pessoas trabalhando, não trabalham tão bem quanto ele fica frustrado, ele começa a se sentir, de certa forma, explorado, porque ele paga um salário ali, é caro para ele pagar aquele salário, pagar aquilo para a pessoa, e a pessoa não está performando tão bem assim, e ele já tentou muitas vezes criar processos e as pessoas não seguem, ele também está ali em cima e aí de repente o colaborador começa a ficar incomodado com um nível grande de microgerenciamento, ele mesmo se sente sem ter meios de monitorar os colaboradores, métricas claras ali, sem ficar em cima, ficar perguntando. E essa relação ao longo dos meses e anos começa a gerar um atrito muito grande entre o dono e o colaborador. Ele começa a se sentir... o dono se sente muito desgastado por ter que ficar o tempo todo em cima do colaborador e o colaborador se sente desgastado também, cansado por não sentir que o dono não confia, que tudo tem que ser do jeito do dono. E aí uma das piores cenários que a gente vê acontecendo nesse momento é quando o colaborador decide sair
vai para um outro lugar em que o dono é tem um pouco mais de jogo de cintura, reconheça melhor os progressos. E é importante a gente entender que a mecânica é uma mecânica complexa isso, sabe? São relacionamentos humanos, não existe uma resposta clara, mas a gente sabe que precisa atentar que muitas vezes o dono ele acaba se estressando muito, ele acaba ficando muito em cima do colaborador a respeito de qualidade, porque ele já está estressado, ele se estressa ainda mais. Ele está num estado de sobrecarga mental, de ter que acompanhar tudo nos mínimos detalhes do negócio, que aí ele gera um ambiente basicamente que entra nesse ciclo de que o próprio estresse do dono acaba estressando o colaborador fica estressado por conta disso, começa a gerar uma relação de desconfiança e isso interfere diretamente na capacidade de ambas as partes, tanto o dono como o colaborador, de conseguirem se combinar, de conseguirem se ajustar para chegar a um resultado desejado no negócio, para chegarem ao faturamento que ele espera mensal, aos ajustes de metas que foram colocadas ao longo do ano. E essa ruptura por conta desse estresse, de um lado o excesso de microgerenciamento, a relação de desconfiança entre o colaborador e dono, acaba criando um crescimento que ele não se sustenta, acaba minando a sustentabilidade, ou seja, por que é a sustentabilidade nesse caso aqui? É a capacidade de o dono planejar o ano dele, poder saber que aquela pessoa ele vai poder contar com as pessoas e também do lado do colaborador, o colaborador ele também consegue ter um entendimento de que a empresa vai apoiar ele no crescimento, que ele tem uma visão de crescimento ali e quando isso não ocorre, o que acontece? Ambas as partes se rompem e a estrutura mais vital para uma empresa escalar, que é o elo de confiança e que vai fazer com que o colaborador seja criativo, possa pensar com maior clareza, tudo isso, claro, com disciplina e o dono possa também conduzir como maestro, né, a empresa dele, isso acaba se rompendo e essa relação não funciona. Alguns pontos que eu preciso ressaltar aqui de que precisam ser repensados nessa relação. Primeiro, por parte do dono, né? A gente está falando aqui de transformar um desconhecido em um colaborador de confiança. E você pode estar se perguntando, que horas você vai falar sobre isso? Eu já estou falando sobre isso, porque o principal ponto do dono de um negócio, ele vai precisar aprender que ele está lidando com seres humanos que demandam cuidados. E existem muitas partes poluídas no individualismo extremo que nós vivemos hoje que acabam atrapalhando nesse relacionamento. Então eu preciso falar sobre isso, nesse desequilíbrio da relação de estresse entre o colaborador, senão o dono vai ter eternos desconhecidos dentro da empresa. Nunca vai existir uma relação de um conhecimento mútuo ali, de um entendimento, e essa relação de entendimento que vai gerar a confiança que vai mantê-los unidos ali para trabalhar em prol das metas da empresa. Então não dá para falar de transformar um colaborador em um desconhecido em uma pessoa de confiança sem a gente falar sobre o ambiente. E o ambiente que está sendo gerado, de um lado, pelo dono, que é o dono do negócio, que tem a responsabilidade de criar as metas, de organizar o ambiente de trabalho e também do efeito que ele vai ter no colaborador e da responsabilidade do colaborador nessa relação, de ter compromisso, de poder ter cada vez mais a se capacitar, se engajar, de se dedicar nas coisas difíceis, comprar o desafio também, porque se o colaborador não compra o desafio também, ele fica pulando de empresa em empresa. Então ambas as duas partes têm responsabilidades nisso. Então, dando esse reforço aqui para você continuar comigo aqui, o jeito de pensar a respeito das relações de trabalho precisa mudar. Precisa ter um certo entendimento a respeito da solidão do dono. Muitos donos se sentem sozinhos porque, na verdade, eles estão isolados. Eles não têm relações de confiança por alimentar o estresse, por microgerenciar, por não ter uma compreensão do que está acontecendo com eles mesmos ali dentro do negócio. Então, assim, vamos lá. Existe um
uma noção de que se fala isso abertamente, de ter mais braço, por exemplo. Eu preciso ter mais braço, eu não tenho braço para crescer. E essa já é uma visão, quando o dono ele externaliza isso de uma forma até, não é maliciosa, mas ele externaliza de uma noção de que ele tem que ter a mão de obra ali, de que ele vai ter pessoas que vão trabalhar para ele, para que ele consiga atingir os objetivos dele, e que essas pessoas elas estão a serviço dele. E ok, isso de certa maneira as pessoas vão trabalhar para a empresa. Mas pensar só no braço é pensar na pessoa como se ela fosse um objeto, é quase como pensar no colaborador como se ele fosse um escravo. E eu não quero aqui entrar numa linha muito idealista a respeito das relações humanas, pelo contrário, eu quero trazer aqui para você uma visão prática de que se isso não for trabalhado, a intenção do dono, sobretudo em momentos de pré-escala ou de escala, o dono não consegue reunir os talentos, as pessoas engajadas necessárias para ganhar essa atração. Depois que a empresa está estruturada, que é um outro momento, que é um momento que eu não falo aqui, que não é o momento que eu atuo, as empresas sim podem ter uma relação um pouco mais distanciada, vai demandar uma relação mais distanciada, mas nesse momento o dono vai precisar ter uma relação de confiança com essas pessoas, porque afinal quem que vai tocar aquilo para ele? E por que aquela pessoa vai tocar aquela área para ele ali? Então não dá para pensar naquela pessoa somente como braço, né? Eu preciso de pessoas que façam o que eu quero que façam. Isso é uma relação muito material, muito de objetificação do colaborador e que o dono acaba perdendo toda a riqueza que uma pessoa com bons alinhamentos, com uma boa estrutura, passa a ter. Então, se ele não toma cuidado de entender a relação dele, de que ele precisa ter uma pessoa complexa que está ali trabalhando com ele, ele não vai conseguir ter boas pessoas. As pessoas não vão confiar nele para poder se dedicarem, para poder se darem o melhor delas. É uma coisa meio óbvia depois que a gente vê isso, mas que muitos donos de negócios ficam quebrando a cabeça, lidam com uma alta rotatividade de colaboradores na empresa e acabam não tendo essa experiência de ter pessoas que se somam dentro da empresa. Vira aqui uma relação fria ali, onde o potencial dessa relação fica muito limitado. O colaborador só trabalha pelo dinheiro e o colaborador que entra pelo dinheiro sai pelo dinheiro. A métrica do dinheiro limita todas as demais possibilidades. Enquanto que, ao se trabalhar uma relação de confiança, uma relação de crescimento, onde o ser humano é visto ali como uma pessoa que pode se desenvolver também e que ao ela se desenvolver, ela vai conseguir trazer mais resultados para o negócio e o negócio, ao se desenvolver, consegue trazer mais resultado para essas pessoas. Então, a gente precisa compreender que isso é um ativo de proteção quando a gente pensa dessa maneira para os negócios crescerem. Então, o dono precisa ter essa compreensão de entender o ser humano como um todo ali, para que ele pegue uma pessoa que não conhecia ele e passe a ter uma relação de confiança. Ele precisa se importar com o colaborador, ele precisa criar uma estrutura mínima. E eu não estou falando aqui de ser íntimo do colaborador, de saber todos os detalhes da vida do cara. Estou falando de ter uma preocupação com criar um ambiente de trabalho estruturado através de processos bem definidos, de clareza das metas, clareza das prioridades. Eu estou falando de uma coisa muito objetiva aqui, na verdade, que parece ser subjetiva, mas ela é muito objetiva, que é um cuidado, que é um entendimento da clareza das coisas que precisam ser feitas. A comunicação precisa estar clara e muitas vezes o dono não se dá o trabalho porque não entende que isso é o que faz dar o resultado. Então, ambientes onde há muita bagunça, há muita desestrutura, o dono precisa colocar muita energia que ele acaba até se esgotando para fazer o negócio crescer e a coisa não anda, porque as especificações não estão claras. Então, estamos falando aqui disso, desse entendimento. O jeito de pensar vai precisar mudar a respeito das relações de trabalho. E muda a respeito quando o dono começa a empregar mais energia para se fazer entender, com uma comunicação clara, com uma estrutura mínima viável, pode ser um Google Docs a princípio a respeito das metas, onde ambos vão estar na mesma página, e é quando o dono passa a sair do movimento dele de estar tudo na cabeça dele para agora estar no papel. É esse movimento que precisa ser feito, para que se consiga transformar
um colaborador, uma pessoa desconhecida em um colaborador de confiança. Termos claros, parcerias claras, o entendimento dos objetivos que o colaborador tem também e que a empresa pode ajudar ele a atingir. A empresa é um baita de um ambiente de crescimento que pode desenvolver ambas as partes. É uma questão só de ajuste nessa percepção e que isso vai trazer muito mais resultado ao longo do crescimento do negócio, vai aliviar o dono da prisão do operacional ali e também vai permitir com que ele desenvolva pessoas e passe a ter mais satisfação. Acontece muito donos, eu trouxe isso em outros vídeos, muitos donos, para concluir aqui, de negócios que já estão com faturamento relativamente sólido, né, em alguns momentos, mas que passam a querer criar mentorias para o mercado, ao invés de usar essa energia para a própria empresa. Ao capacitar melhor os colaboradores, vai ser mais rentável. Colaboradores capacitados, trabalhadores com base, performam melhor, vão ter muito mais resultado, vão gerar mais resultado. Mas isso vai depender dessa doação e desse entendimento, dessa prioridade, dessa doação que o dono precisa realizar. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu trabalhei mais sobre a perspectiva do dono hoje. É claro que o colaborador tem as obrigações que ele precisa ter, mas a mudança, ela precisa começar pelo dono. Não dá para colocar isso nas costas do colaborador se o desejo do dono, é o que nós estamos falando aqui, crescer de forma consistente, confiável, agregando algo de valor para os clientes, de forma contínua, melhorando e com isso conseguindo atingir os seus sonhos também, atingindo as suas metas financeiras, colocando dinheiro no bolso. Esse que é o ponto, ok? O dono precisa mudar essa percepção se ele quer transformar colaboradores desconhecidos em colaboradores. E para tudo isso, eu vou falar no outro vídeo como que a gente fala isso na prática. O que é fazer isso? Como é que eu transformo o desconhecido colaborador agora na prática? O que eu tenho que fazer? Hoje eu falei o jeito de pensar, o pensamento que precisa mudar, ok? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se esse foi o caso, você gostou, considere dar o seu like. E se você precisa de ajuda para estruturar o teu negócio, para trabalhar as suas relações com os seus colaboradores, ajustar essas relações, criar os mecanismos para ter relações para que o seu colaborador melhore a cada trimestre, performe melhor e se mantenha conectado à tua empresa, considere também conhecer o programa aqui da Decision Pro, que é a Aliança Pro, que é onde eu ensino donos de negócios a fazerem esses relacionamentos de mais longevidade, que tenham mais confiabilidade, que o dono possa ter não só braços direitos, mas ele pode ser pessoas direitas ali, internas ali, para que ele possa confiar e que vão ajudar a tocar as áreas do crescimento do negócio dele e permita ampliar as possibilidades que ele tenha de crescimento, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.